Muito boa tarde e bem-vindos à primeira sessão, né, do programa Oportunidades Acadêmicas de 2026. É um prazer enorme estar com vocês aqui hoje. Podemos conversar, falando, né, sobre este programa que nos é tão querido aqui por todos os orientadores e colaboradores da rede do Education USA no Brasil, especificamente, né? Mas não só no Brasil, mas em todos os países em que o programa Oportunidades Acadêmicas de fato acontece. É um prazer para nós estar com vocês. Muito obrigado pela presença de vocês, pelo tempo, pelo interesse em conhecer mais sobre esse programa. E eu realmente espero que ele seja um programa que venha a proporcionar, né, uma transformação não só nesse momento de candidatura, mas que ele permita vocês chegarem, alcançarem os objetivos acadêmicos de vocês, e aí sim, né, alcançar esse patamar tão legal que seria, né, realizar uma faculdade nos Estados Unidos. Meu nome é Jefferson Couto, eu sou orientador do Education USA aqui de Brasília. Junto comigo hoje eu tenho os demais participantes e orientadores do programa Oportunidades Acadêmicas. Eu quero aproveitar esse momento, pedir para passar a palavra primeiro para a Cris se apresentar, e aí a gente vai seguindo a ordem aqui dos coordenadores, e a gente pode até pedir para alguns dos orientadores que estão participando aqui também se apresentarem, né? E é um momento tão especial, porque é a 20ª edição do nosso programa, né? Então acaba que é bem interessante, é uma oportunidade bacana da gente poder comentar um pouco sobre isso também. Cris. Oi, gente, boa tarde. Que prazer estar aqui com vocês, né? Meu nome é Cristina Borges, eu sou orientadora da Rede Education USA, também parte da coordenação do programa Oportunidades Acadêmicas, e eu atuo aqui na UFC, que é a Universidade Federal do Ceará, aqui em Fortaleza. Então, se tiver alguém aqui da nossa região ou aqui da cidade, entrem em contato também, nos procurem que a gente está sempre por aqui. Vou passar a palavra para a Elisa. Oi, pessoal, boa tarde. Meu nome é Elisa Machado, eu sou orientadora da rede Education USA. Eu fico em Goiânia, no CCBU, que é o Centro Cultural Brasil-Estados Unidos, um centro binacional. E sou também uma das coordenadoras do programa, desse programa maravilhoso, maravilhoso, que a gente tem muita paixão, né, em estar trabalhando. E eu passo a palavra para Ana, minha colega. Oi, gente, boa tarde. Meu nome é Ana Luísa, sou advisor do Education USA na unidade na PUC-Rio, então no Rio de Janeiro. Eu dou suporte para a coordenação do programa na parte administrativa, financeira. Também sou advisor, então, também dos alunos que participam do programa. Então, quem sabe, talvez um de vocês aqui vá ser advisor de algum, advisee de algum advisor que está por aqui. É um prazer poder falar com todos vocês. Espero que seja uma ótima tarde, que vocês possam tirar bastante dúvida. Passo para algum advisor, que eu vou querer dar um oi, tem o Rafael ali, pode ser o Rafa. Claro, então, muito prazer. Meu nome é Rafael Lemos. Eu sou um dos orientadores do Education USA na Universidade Presbiteriana Mackenzie, em São Paulo. Já trabalho agora há quase 5 anos com o Education USA, participando grande parte desse período no programa Oportunidades Acadêmicas e que já rendeu aí algumas excelentes aprovações em universidades como a Northwestern e a University of Notre Dame. E estou feliz de continuar participando, no programa. Aí. Muito bom. Se mais alguém quiser dar um oi e falar, fica à vontade. Mas eu volto a palavra para mim. Meu nome é Jefferson Couto, como eu falei no início, e eu sou orientador aqui do Education USA em Brasília. Em Brasília, o nosso escritório ele funciona dentro do Centro Binacional, que é a Casa Thomas Jefferson. Então, eu faço das palavras da Cris minhas também. Se você é da nossa região e precisa de apoio aí para conseguir estudar nos Estados Unidos, saber mais a respeito, pode procurar o nosso trabalho também. Mas vamos ao que importa, né? O que que é o programa Oportunidades Acadêmicas, por que que a gente existe, quais são os nossos objetivos. E, claro, né? Se vocês chegaram até aqui, vocês já perceberam que as nossas inscrições estão abertas oficialmente a partir, né, de agora.
os alunos interessados eles já podem começar a procurar se inscrever, preencher os formulários. E claro, essa sessão é uma sessão para ajudar vocês a esclarecer algumas dúvidas e receber algumas dicas sobre como que você pode fazer para preencher o formulário da melhor maneira, realizando o seu processo de inscrição, né, para participar do nosso programa. Então, sim, as inscrições estão abertas e o programa Oportunidades Acadêmicas é um programa que ele tem o objetivo de apoiar alunos que têm alto desempenho acadêmico, ou seja, aqueles alunos que teriam condições de conseguir as bolsas de estudo nas universidades americanas, mas que não têm os recursos financeiros suficientes para pagar o processo de candidatura. Entenda que a gente não está falando sobre o custo da universidade, mas a gente está falando sobre o custo de se apresentar para as universidades, para elas saberem que você existe e quererem, então, sim, decidir se querem ou não que você vá estudar lá, tá? Então, esse curso a gente vai ver mais sobre o que ele envolve, mas é bem interessante ficar bem marcada essa perspectiva, né? As bolsas de estudo que vocês vão pleitear são, sim, dadas pelas universidades e elas podem chegar a 100%. E quando a gente fala, né, dos alunos que participaram pelo programa ao longo desses 20 anos, tanto no nosso programa, que é voltado especificamente para a graduação, quanto na modalidade de mestrado e doutorado, são alunos que eles conseguiram sim esse financiamento integral, né, justamente porque eles não tinham condição financeira de sequer pagar pela candidatura, quanto mais pagar pela universidade, né? Então esse é o nosso objetivo final, fazer com que você consiga uma admissão em uma universidade americana com uma bolsa de estudo integral que viabilize o seu estudo e a sua permanência nos Estados Unidos durante o período em que você estiver na universidade, fazendo seu programa educacional, no caso, né, o bacharel, né? E eu quero chamar agora, convidar a Cristina para falar um pouco mais sobre, né, a nossa história, o que que diz respeito, né, ser, quando a gente fala sou um opportunity, né, o que que isso significa? Bom, gente, a gente já bateu aqui bastante na tecla dos nossos 20 anos, né? Porque realmente é um marco temporal para nós. Então, a gente tem muita alegria de estar comemorando esses 20 anos, que você possa fazer parte dessa 20ª edição. Ao todo, nesses 20 anos, nós já impactamos mais de 500 alunos. Não é, Cristina, isso são 500 aprovações? Não, mas foram 500 alunos que aprenderam sobre o processo, que ficaram mais maduros durante esse processo. Tanto vocês estão vendo aí, a gente está falando hoje aqui só de graduação, mas nós também temos oportunidades acadêmicas, gente, para graduação, para mestrado e doutorado, tá? Então, assim, não é uma história, às vezes, muito diferente. Às vezes, o aluno não consegue entrar no oportunidades acadêmicas da graduação, mas ele entra mais na frente, no de mestrado e doutorado, e a gente tem muitas histórias legais para contar sobre isso aí. Esse é um programa muito importante, ele é oficialmente apoiado pelo Departamento de Estado dos Estados Unidos e pela Missão Diplomática dos Estados Unidos aqui no Brasil. E ele é conduzido pelo Education USA Brasil. Então, para nós, esse não é um programa, é bom a gente também lembrar isso, esse não é um programa que existe em todos os lugares do mundo, não. Não basta você ter uma rede Education USA no seu país, vai ter o programa Oportunidades Acadêmicas. Não. Mas o Brasil é um dos países em que o programa nunca foi interrompido, porque ele realmente é muito bem conduzido e bem sucedido, né? Como o próprio Rafael falou, as histórias que a gente tem de sucesso de alunos que já estão lá nos Estados Unidos, alunos que terminaram graduação e estão indo para alguns já para mestrado e doutorado, essas são histórias comuns para a gente e que nos enchem de alegria e de muito orgulho, né, da qualidade desses alunos. E a questão de você participar dessa rede para sempre. Tá? A gente tem essa valorização de que uma vez que você tenha participado do programa Oportunidades Acadêmicas, você sempre vai ser parte dele. Você sempre vai ser chamado a contribuir. A gente sempre vai estar dando a devida atenção aos seus, ah, digamos assim, às suas conquistas, né? Então, para nós, é motivo de grande alegria. Vocês vão ver alguns depoimentos aqui hoje de alunos que foram aprovados mais recentemente. Mas um dos vídeos é de um aluno, tá? Vou dar um spoiler, hein, gente? Que vai se formar ano que vem.
junto com os nossos 20 anos. E é para nós um motivo de imensa alegria. Ele foi um dos alunos mais talentosos que passou pelo nosso programa. E é difícil a gente dizer, quem foi o melhor? Muito difícil, gente, porque todos os nossos alunos foram realmente maravilhosos. E agora eu volto a palavra para o nosso apresentador, Jefferson. Pois é, verdade. Imagina que para você conseguir uma organização, né, seja ela qual for a universidade, financiando 100% da sua formação, não apenas a sua formação, mas o tempo que você precisar viver naquele lugar, né? E muitas das vezes, quantas vezes, né, a gente vê esses alunos também fazendo os seus próprios programas de intercâmbio durante o período da faculdade. Então, eles vão para os Estados Unidos estudar de graça, com tudo pago, e aí, enquanto eles estão nos Estados Unidos, a gente começa a ver eles andando, né, para França, Espanha, Inglaterra, né? Eu tive alunos que foram foi para onde, gente? Para o Vietnã. Gente, é assim, você vai olhando e vai perdendo de vista, né? Onde que esses alunos podem chegar, né? Então, com certeza, é uma experiência sensacional e não é para qualquer um, né? São pessoas que realmente são dedicadas, comprometidas com o seu próprio desempenho, com o seu próprio desenvolvimento, né? E que estão trabalhando para que esse reconhecimento chegue, né? Então, isso é muito legal de se ver, sem dúvida nenhuma. Vou passar a palavra agora para Elisa. Elisa, Sim. está com você. Obrigada, Jeff. A gente já falou sobre algumas características do programa, mas agora a gente vai aprofundar um pouquinho em o que é que o programa oferece, né? Então, o que que inclui, ao que vocês vão ter acesso sendo participantes do programa. Então, a começar por uma rede de orientação que trabalha assim com muita paixão, né, para que vocês consigam alcançar os sonhos de vocês. Então, essa equipe ela é composta por coordenadores, né, e orientadores que vão te acompanhar desde o início ali do seu ingresso no programa, né, até o momento em que você envia todas as suas candidaturas. O programa também cobre todos os custos que são relacionados ao processo, né? Então, existem provas, né, que são necessárias, provas de proficiência linguística, né? Existem outras provas também que são solicitadas pelas universidades americanas e tudo isso gera um custo. Algumas provas são inclusive em dólar, né? Então, isso é coberto pelo programa, além de toda a logística que muitas vezes, né, tem muitos jovens que precisam viajar para fazer essa prova, né, em cidades distantes, né, e não é uma prova que a gente pode fazer um bate-volta, vou de manhã, volto à noite, então, e tudo isso tem custo e o programa cobre esses custos também. Além de tudo isso, todos aqueles documentos que precisam ser enviados para as universidades, obviamente eles são emitidos em português, né? Nós estamos no Brasil, então eles precisam ser traduzidos. O programa também cobre todas as traduções de todos os documentos que são, precisam ser enviados para as universidades, além de materiais de estudo também, né, de preparação para as provas que os alunos precisam fazer. E para aqueles alunos, aqueles jovens que querem se candidatar, atenção ao perfil desses alunos, né? Então, assim, os alunos que querem se candidatar, eles precisam ou concluir o ensino médio agora, em 2025, ou no final de 2026, ou seja, ter recém terminado o ensino médio, né, no ano que vem, ou estar cursando o terceiro ano do ensino médio durante 2026, né? Precisa demonstrar que tem recursos financeiros limitados, porque o programa ele é destinado a auxiliar pessoas que não teriam condições de arcar com todos esses custos, né, de candidatura. É necessário ter inglês avançado, obviamente, né? Isso, inclusive, é parte. O processo seletivo do programa espelha o processo seletivo das universidades, né? Então, a comprovação de inglês é um item obrigatório para as universidades. Então, a gente também pede que os alunos tenham esse nível de inglês avançado. Os alunos precisam ter realizado atividades extracurriculares, serviço comunitário, projetos, né, de impacto social, ambiental,
precisam mostrar excelente histórico acadêmico também e interesse em qualquer área de estudo, exceto, exceto medicina, odontologia, medicina veterinária, direito ou psicologia. Então, se vocês têm interesse em qualquer outra área que não sejam essas, né, vocês podem ir ter o perfil de candidatura que a gente busca. Jeff, com você. Quando vocês falam, né, quando a gente fala sobre logística, viagem, provas, não tem como não lembrar do Felipe. Felipe foi um menino que ele era do Amapá. E aí, no Amapá, a gente teve que trabalhar toda a logística para ele conseguir vir a Brasília, porque apesar de tudo era o lugar mais próximo, mais assim, fácil dele chegar, né? E o Amapá, ele não tem uma estrada que conecte ele ao restante do Brasil. Então, ele foi um caso icônico, né, que me marcou bastante nessa gestão do Oportunidades Acadêmicas, porque ele saiu de barco, né, ele subiu o rio para poder chegar em outra cidade, aí em outra cidade ele tinha que pegar um ônibus para ir para o aeroporto, para pegar um avião, para poder chegar em Brasília, pegar um Uber e fazer a prova. Então, assim, é muito gratificante quando a gente percebe que deu tudo certo, né? Ele hoje, saindo do Amapá, ele chegou lá na Califórnia e ele está estudando em Stanford, né? Ele está indo para o segundo ano de Stanford dele, com bolsa 100%, né? E vivenciando toda essa experiência, né? Ou seja, valeu muito a pena, né? Tanto para ele quanto para a gente, né? Que hoje a gente pode falar dele, e contar essa história maravilhosa. Algumas pessoas podem se perguntar também, né, quando a gente fala sobre essa questão do perfil da candidatura, sobre por que não medicina, odonto, veterinário, direito e psicologia. A resposta é bem simples, mas bem complexa ao mesmo tempo. Bem simples, a versão simples, né, diz que tem a ver com o sistema educacional americano, né? Então, a forma como o sistema educacional americano é construído, né, como que ele funciona, não faria sentido apoiar a candidatura de um aluno internacional para uma dessas áreas. A resposta longa, aí você vai ter que procurar o Education USA e falar com o orientador, que aí a gente vai conseguir explicar para você bem direitinho, com bastante calma e atenção. E outra questão que costuma às vezes também levantar alguma dúvida é esse ponto, né, de recursos financeiros limitados. Pessoal, a gente está olhando principalmente para a questão de você ser um aluno excepcional, que merece, né, que tem realmente o perfil de quem vai conseguir ganhar uma bolsa de estudo nas universidades americanas, mas que ao mesmo tempo a sua família não tem condições financeiras de dedicar recursos para um processo de candidatura. Então, não é necessariamente relacionado à quantidade de salários mínimos que a sua família recebe. Eu lembro de um outro cenário que aconteceu, né, anteriormente, que era um pai que ele até ganhava razoavelmente bem, né, coisa na faixa de 10, 15 mil reais. Na época ainda era mais dinheiro, né, do que ainda é hoje, mas devido ao tratamento de saúde da filha, a limitação financeira era grande. Por quê? Porque eles precisavam dedicar a maior parte do recurso da família para o tratamento de saúde. Então, nesse cenário, você já percebe que o recurso financeiro, apesar de ser uma boa renda, né, de ter uma entrada boa, não é isso que a gente vai levar em consideração. A gente vai sempre buscar fazer uma visão, uma análise holística, observando todos os fatores, né? O nosso processo seletivo, vocês vão ver, é um processo que ele é denso, né? E é justamente para que a gente consiga identificar, né, quem realmente precisa da nossa ajuda. Não só aqueles alunos que são bons e que podem conseguir a bolsa, mas quem realmente precisa da nossa ajuda, tá? E é um trabalho que, como a gente fala, né, a gente está indo para o 20º ano, né, atuando nessa frente, né, de oportunidades acadêmicas. Então a gente já tem bastante experiência enquanto programa de identificar, né, quem realmente precisa de ajuda e considerar, né, todos os fatores acadêmicos, financeiros, sociais, para conseguir fazer as melhores escolhas dentro do processo seletivo. Ana, Então, reforçando o nosso compromisso, então, como Education USA e como programa Oportunidades Acadêmicas, o nosso compromisso é garantir que o aluno vá conseguir fazer uma candidatura, que seja uma candidatura bem-sucedida,
para que esse aluno consiga ter propostas de bolsas e que essas bolsas consigam levá-lo até uma educação de nível superior nos Estados Unidos. Então, aqui a gente tem, eu amo esse GIF, que é do João, que ele vai se formar ano que vem. A Cris até já tinha dado esse spoiler. Ele é da turma de 2026, toda para ver a felicidade dentro de casa, a família inteira chorando. E esse é o nosso objetivo final. A gente chora junto sempre. Eu fui estagiária do programa em 2017 e 2018, então eu tenho um carinho também de muitos e muitos anos. E até como estagiária, eu lembro de um aluno me ligando no meio do dia também para avisar, Ana, passei. Ele era também do interior de Minas Gerais, foi para Tufts, e assim, é isso. Cada um de nós, em cada setor que trabalhe dentro do escritório, a gente sempre se emociona, a gente torce pelos alunos. Que exatamente, desde a escolha das universidades, a primeira lista, de primeira pesquisa, até os e-mails chegando com os confetes pulando na tela, e a pisada ali dentro do aeroporto, com a mala, e avisando, gente, cheguei bem, a gente tá ali junto com vocês. Isso é muito legal, essa história do João Ralphs, né? Eu tive o prazer de ser orientador dele ainda antes de assumir a coordenação do programa. E foi uma experiência bem legal. Ele era de uma comunidade quilombola no interior do Mato Grosso, né? Então também foi bem bacana. E ele foi para Duke University, está fazendo um programa de computer science voltado com inteligência artificial, bem a cara dele, né? Era o que ele queria. E com certeza, nosso compromisso é o que a Ana falou, é viabilizar esse processo, né? Fazer com que você tenha todas as chances possíveis de tornar isso aqui realidade também na sua vida, né? Esse é o nosso propósito maior, sem dúvida nenhuma. Vamos ver os testemunhos, então, de alguns alunos? Vocês confirmam para mim se o áudio está saindo direitinho? A gente vai começar com a Tainá que está estudando hoje no Pomona College. Olá, eu me chamo Tainá, sou de Paraná, Rondônia. Atualmente eu estou na Califórnia, estou estudando na faculdade de Pomona. E aqui eu estou em frente à Ronald Mudd Library, que é a biblioteca compartilhada pelo consórcio de 5 faculdades, além de Pomona, Claremont McKenna, Harvey Mudd, Pitzer e Scripps. E você deve estar se perguntando, talvez nem conheça de Paraná, né? Deve estar se perguntando como é que eu cheguei aqui, o que eu estou fazendo aqui. Gente, a resposta é simples. Ano passado, ao longo de um ano, eu participei de uma mentoria financiada pelo Education USA, um programa chamado Oportunidades Acadêmicas. Foi esse programa que me ofereceu apoio financeiro e uma mentoria do zero. Então, eu não conhecia nada sobre o processo de inscrição nas faculdades estadunidenses, e foi com esse programa que eu pude conhecer, pude preparar todo o meu material, me inscrever em 8 faculdades e consegui aceitação em Pomona. Minha segunda faculdade, né? O segundo resultado que eu consegui já recebi a aprovação. E talvez você tenha interesse em estudar em faculdades estadunidenses também. Então eu te convido a conhecer mais sobre a Education USA e outras oportunidades, além do programa Oportunidades Acadêmicas, né? Outras oportunidades que o Education USA pode te oferecer para você chegar longe também. Tainá, testemunho da Tainá. Agora vamos ouvir o José, que está em Notre Dame. Fala pessoal, eu sou o José, tenho 18 anos e estou aqui nos Estados Unidos, cursando Computer Science na University of Notre Dame. Isso tudo porque ano passado eu participei do programa Oportunidades Acadêmicas do Education USA, que me deu todo o conhecimento e preparação necessária para eu poder aplicar e estar aqui. Então se você, assim como eu, também tem o sonho de estudar no exterior, as inscrições para programas estão abertas. Perfeito. E a Carol que também foi participante do programa no ano passado e que começou seus estudos também agora em agosto, né? Na Smith College. Oi, eu sou Carol. Eu participei do programa Oportunidades Acadêmicas em 2024 e hoje eu estudo Economia aqui em Smith College, em Massachusetts. Ter participado do APP fez total diferença na minha aplicação, porque a gente sabe que é um período que acaba sendo complicado, porque é muito burocrático, tem várias etapas, então estar cercada de pessoas que conhecem todos esses processos a fundo me deu muito mais segurança.
Fora que a coordenação da mentoria prestou suporte não só técnico aos mentorados, mas também muito de um suporte emocional. Então eu me senti muito abraçada ao longo de todas as fases, o que eu acho que também contribuiu para conseguir o resultado que eu consegui. Como se isso já não fosse suficiente, ter participado da Oportunidades Acadêmicas me conectou com uma rede de outros brasileiros que estavam passando pela mesma jornada que eu e que agora também estão estudando fora. Então eu acho que ter esses contatos também é algo que me ajuda bastante até hoje, sabe? Ter com quem conversar, com quem compartilhar essas experiências. Se você se encaixa nos critérios, não deixe de aplicar, que eu vou estar aqui na torcida. Beijo! E eu diria mais, mesmo que você olhe para os critérios e pense assim, ó, não sei se eu realmente me encaixo nos critérios ou não, se candidata. Deixa que a gente, enquanto equipe que já trabalha com isso há bastante tempo, vai ter condições de avaliar, né, e conseguir determinar se você atende a todos os critérios do programa ou não. Então, se você está com dúvida se os, né, dentro desses critérios que foram apresentados já aqui hoje, se você se encaixa, faz a sua candidatura e deixa que a gente vai avaliar essa questão para você, tá bom? Sobre esse processo seletivo, como é que ele vai funcionar? Então, a primeira etapa, ela começa agora, né? A partir de hoje, você já pode começar a preencher esse formulário. É um formulário de inscrição, ele é longo, tá? Então, não pense que você vai sentar hoje e que você vai conseguir preencher ele todo, porque não vai, né? Ele exige, ele pede que você mande algumas fotos, ele pede que você mande vários documentos, né? Documentos acadêmicos, documentos financeiros. Então, é importante que você realmente se debruce sobre o formulário e responda ele da melhor maneira possível. Uma coisa que a Cris já comentou e que você vai perceber é que o nosso processo seletivo para participar do programa Oportunidades Acadêmicas, ele vai observar tanto o seu perfil acadêmico, quanto financeiro, quanto social. Então, para a gente conseguir chegar nesse patamar e conseguir olhar todas essas vertentes diferentes a seu respeito, a gente precisa de informação, né? Então, sem informação, a gente não consegue realmente determinar, né, se você realmente está atendendo ou não os critérios exigidos pelo nosso programa. Então, responda com clareza, com a maior assertividade possível e sempre levando em consideração as informações dos diferentes documentos que você vai precisar para conseguir preencher o formulário sem dificuldade. Então, as inscrições do programa elas começam agora, em novembro, hoje, né, e elas vão até o início de janeiro, tá bom? E essa a gente considera a primeira etapa. A primeira etapa ela envolve tanto o formulário da inscrição quanto a gravação de um vídeo, que você já vai ver também, recebendo todas as instruções sobre como você deve gravar esse vídeo dentro do próprio formulário. Aí você vai gravar o vídeo, colocar ele disponível ou no link do YouTube ou no link do Google Drive, né, disponível para que a gente consiga acessar e verificar e assistir, né, o vídeo e conseguir coletar as informações que a gente precisa, tá bom? Mas tudo vai estar bem esclarecido dentro do formulário de inscrição e qualquer dúvida você sempre pode entrar em contato com a gente também através das próprias redes sociais do Education USA, do e-mail do Oportunidades Acadêmicas e por aí vai. Segunda etapa, a gente tem uma entrevista com a coordenação. Então, aqueles que são aprovados nessa primeira etapa que diz respeito à inscrição através do formulário, eles vão ser convidados a participar de uma entrevista. Essa entrevista ela vai servir principalmente para a gente conseguir se conhecer um pouco melhor e esclarecer algumas dúvidas, algumas pendências que tenham ficado em relação ao formulário, ao preenchimento do formulário e em relação a algumas outras informações que a gente vai pedindo no decorrer do processo. Essa segunda etapa. Essa etapa ela costuma acontecer ali por volta de janeiro, né, ao longo do mês de janeiro, que é quando também acontece o nosso teste de nível. Então a gente tem um teste de nivelamento ali que a gente precisa identificar o seu nível de inglês, né? Hoje a gente não só pergunta para você a sua própria percepção em relação ao seu nível de inglês, mas a gente vai avaliar isso para aqueles alunos que a gente considerar que devem sim seguir, né, para a próxima etapa, movendo ali da etapa 2 para a etapa 3. Então, na etapa 3, esses alunos vão ser convidados a realizar uma prova. Essa prova pode ser uma prova específica, voltada com o professor, com alguém que vai testar você, né, Elisa? Ou pode ser também uma prova das que são normalmente utilizadas para o processo de seleção nas universidades americanas,
né? Depende muito do processo em si, o que a gente vai conseguir coordenar, mas a princípio, com certeza, né? Esse é fato, você vai ser testado para a gente conseguir identificar o seu nível de inglês e verificar se o nível de inglês que você apresenta possibilita você não só o processo de realizar um processo de candidatura, mas viabiliza uma ida para os Estados Unidos, onde você vai viver pelos próximos 4 anos da sua vida, se Deus quiser, fazendo um processo de candidatura, ou fazendo, aliás, a sua universidade, seu nível superior. Certo? Então, minha dica particular, eu diria, tome atenção com todo o preenchimento do formulário de inscrição que está disponível a partir de agora e que você já vai poder começar a preencher. E quando eu digo tome atenção, é justamente porque o formulário ele precisa ser todo em inglês, sim, mas tudo que você fizer dentro do formulário, todas as perguntas que forem preenchidas, a forma como você responde essas perguntas, né, a dedicação que você coloca, todas essas informações, elas vão ser, eh, elas vão ser avaliadas. Tudo que você fizer vai contar já para o processo de avaliação. Então, presta bem atenção, né? A sua dedicação ao preenchimento de um formulário como esse faz a diferença, tá? Então, não deixa para fazer de qualquer jeito, não deixa para a última hora. Como eu falei, é um processo longo, né? A gente dá 2 meses de processo, não é porque é para dar tempo de você deixar para fazer isso lá depois do Natal. Não, é para você poder começar agora e conseguir preencher todo o formulário de acordo com aquilo que é exigido da melhor maneira possível. Lembrando que é um formulário que espelha o processo de candidatura das universidades americanas e que vai solicitar informações acadêmicas, financeiras e sociais. Próxima dica, redes sociais. Ana, você quer falar alguma coisa? Sim, se possível, por favor, informa os links das suas redes sociais, pode ser o Instagram, pode ser o Facebook, o LinkedIn, e deixar o perfil aberto enquanto estiver participando do processo seletivo. Eu sei que, principalmente, quando a gente fala de alunos de ensino médio, todo mundo tira foto sim, com seu perfil trancado, não tem nenhuma foto, só tem destaques. Eu tenho um primo que está nessa faixa etária, então estou acompanhando de forma live como que funciona. Mas isso também pode ser apresentado, inclusive para as universidades futuramente. Você criar um perfil que seja, por exemplo, mais pensado para uma candidatura, mostrando, por exemplo, atividades que você já participou na sua escola, atividades extracurriculares que você desenvolveu. Então, principalmente se você já tiver algum LinkedIn, então essa é a importância de você, se você puder, se você tiver. Ela enriquece o seu currículo e dá mais contexto também para a gente durante o processo de seleção. Pessoal, eu quero dar também uma dica importantíssima para vocês. Aproveitem todos os espaços, todas as chances que vocês tiverem de falar de vocês, né? Existem tópicos que vocês devem escolher, né, para responder, escrever uma redação, uma essay, né? E o que a gente quer conhecer vocês. Então, make sure, tenham a certeza de que os textos foram escritos por vocês, né? E que retrate de fato quem vocês são, os interesses, né? É bom revisar, é importante isso, né? Vocês têm a oportunidade de revisar ali com cuidado, evitar erros que poderiam ser evitados. Então é isso, escrevam uma redação, uma essay bem competitiva que fale mesmo sobre vocês, porque, de novo, a gente quer conhecer cada um de vocês, cada um dos candidatos. E, gente, para a gente conhecer, a gente também precisa de documentação, tá? Então, como nossos colegas aqui já falaram, o nosso formulário espelha, sim, o que é pedido pelas universidades americanas. Então, quando vocês enviarem documentação, verifiquem se a documentação está legível, está no tipo de arquivo que nós pedimos, tá? Porque isso facilita muito para nós. Essa análise, ela é holística, então, a gente precisa sim dessa documentação, tá? Então, faz grande diferença para nós. O único documento que ele é opcional, e é engraçado que, talvez por ele ser opcional, as pessoas acreditem que ele vai ser assim, é o divisor de águas. Não é. É opcional a carta de recomendação.
Nos ajuda? Sim, nos ajuda, mas ela é opcional, porque a gente sabe o quê? Que esse nosso formulário, né, as inscrições estão abertas em final de ano, o professor está cansado, aluno também já está muito cansado, então a gente sabe que às vezes não dá tempo. Não é que o professor não queira, às vezes o professor tem o maior prazer, mas às vezes ele realmente está ocupadíssimo, aperreado, então não é obrigatório, é opcional. Se tiver, ótimo. Se não tiver, não tem problema. Mas para nós é obrigatório e fundamental que todo o documento que você envie esteja legível, que a gente consiga identificá-lo, consiga lê-lo e também seja no tipo de arquivo correto. Ok, gente? Ah, Cristina, eu fui tirar o meu arquivo está lá muito grandão e não consegue entrar no formulário de vocês. Gente, ilovepdf.com. Lá tem uma opção em que você comprime o seu arquivo na mediano e com certeza ele consegue caber no formulário, tá? Já fica essa dica aí para a vida, tá, gente? ilovepdf.com é gratuito, você não precisa se inscrever, não precisa colocar seu e-mail, nada, nada, tá bom? E aí, agora, voltando para o Jefferson. Excelente dica. E outra dica que a gente pode dar, a gente estava até conversando sobre isso mais cedo, é leia todas as instruções do formulário. O formulário ele está muito completo, ele está muito fácil de você preencher, porque você está sendo norteado sobre como preencher o formulário o tempo inteiro. Então, sim, todas as informações estão em inglês, mas todas as informações estão lá. Então, se você tem alguma dúvida, a primeira coisa que você tem que fazer, abrir o formulário, já ler as instruções que estão aparecendo ali, elas vão falar sobre as etapas do formulário. É um formulário longo, como eu falei, né? Mas você vai saber também quais são os documentos que você vai precisar, tanto para ajudar você a preencher o formulário, quanto para ajudar você também a passar pela essa última etapa de enviar os documentos para a gente, tá bom? Então, leia bem as instruções que você for tendo e siga as instruções. Isso é muito importante, né, para a gente que vai trabalhar com orientação, orientando e informando você sobre como que você deve fazer ao longo de todo o processo seletivo para as universidades americanas. A gente perceber que você é capaz de seguir instruções é algo também muito interessante, que vai facilitar muito todo o seu processo. E lembre-se, quando você for fazer a candidatura para as universidades americanas, você vai fazer isso através de um formulário. Então, todo o cuidado que você for capaz de colocar agora no processo seletivo que você está tendo para o nosso programa vai ajudar você também a fazer o processo, né, de preenchimento de todo o processo de candidatura para cada uma das universidades que você está interessado. E agora o momento que o pessoal estava esperando, né? Já falei sobre isso hoje. Se você não sabe se você atende todos os critérios ou não, não tenha medo, faça a sua candidatura, né? O processo de seleção, a gente busca olhar todas as informações que você traz para a gente. A gente é muito eh, a gente é muito atencioso, né? A gente é muito humano nesse processo seletivo. A gente está sempre buscando fazer com que as pessoas consigam participar do programa. A gente quer ajudar a maior quantidade de pessoas possível. Então, mas ao mesmo tempo eu preciso que vocês nos deem a informação que vai ser útil para isso. E claro, se a gente não conhece você, a gente não vai ter como te ajudar. Então, use o formulário como uma ferramenta que vai te apresentar e te aproximar, né, de cada um de nós para que a gente possa te conhecer e aí sim, né, ciente de todas as informações necessárias, poder caminhar com você, tá? Segue aqui o QR Code, você já pode começar lendo aí com o seu celular. A Cristina também disponibilizou já aqui no nosso chat. Opa, já disponibilizou aqui no chat o link para você conseguir acessar e eu disponibilizo também novamente o link para você conseguir digitar aí no seu navegador e acessar o nosso formulário de inscrição. A partir de hoje, lembrando, né, que você já pode preencher o formulário. O formulário você tem como salvar ele a cada página. Então, preencheu toda aquela informação, toda aquela página, para por ali, né, vai descansar, vai buscar alguma outra informação, salva para você conseguir voltar depois do ponto onde você parou, tá bom? E lembrando que as inscrições elas estão abertas a partir de hoje e elas vão ali até o dia 2 de janeiro. Então vocês têm até o dia 2 de janeiro para conseguir realizar todo esse processo,
fechar a sua inscrição, submeter a sua candidatura e aguardar o resultado para a próxima etapa. Certo? Pessoal, deixo aqui também o nosso e-mail e como que você pode encontrar a gente nas redes sociais, especificamente no Instagram e no Facebook. É o nosso perfil Education USA BR. Lá você vai encontrar cada vez mais informações a respeito desse processo seletivo que está sendo aberto hoje. E através tanto das redes sociais quanto do e-mail, você também pode entrar em contato direto com a gente, esclarecendo dúvidas que você ainda tenha e alguma outra informação que você deseja obter. Certo? Vamos para as perguntas? Alguém tem alguma pergunta que queira colocar? Ou algum coordenador, algum orientador quer trazer mais alguma informação que possa ser útil para esse processo de candidatura? Eu vou abrir o Na verdade, microfone. eu quero só pedir ajuda do pessoal que está aqui. Gente, ajuda, ajuda a gente a divulgar o programa, né? Que as inscrições abriram agora. Encaminhem esse link que a Cris colocou, é do site da Education USA Brasil. Encaminhem para as pessoas que vocês acham que podem ter interesse em conhecer um pouco mais. Às vezes as pessoas estão ainda no segundo ano do médio, primeiro ano do médio, mas podem se preparar para no futuro se candidatar. Então, ajuda a gente a divulgar o programa para que mais pessoas tenham acesso. Excelente, Elisa. Eu vi uma pergunta aqui no chat perguntando quantas vagas são disponibilizadas para o ano 2026. Essa questão das vagas disponibilizadas, a gente não costuma estabelecer exatamente um limite, né? O nosso limite ele costuma ser bem flexível, né? Teve vários anos em que a gente aumentou a quantidade de vagas, é, e assim, isso vai depender muito da quantidade de candidaturas que a gente tem e da qualidade das candidaturas que a gente tem. Eu diria principalmente da qualidade das candidaturas. Como eu falei antes, a gente quer ajudar o máximo possível, a maior quantidade de pessoas possível. Então, sem dúvida nenhuma, na medida em que a gente for vendo e observando que, nossa, vale a pena, esse daqui vale a pena, vai valer a pena ajudar também, vamos trazer para o programa, né? Então, o nosso objetivo ele não limitar, pelo contrário, a gente quer fazer o máximo possível para conseguir abraçar todos aqueles que realmente a gente conseguir identificar que atendem aos critérios e que têm as chances reais de conseguir as bolsas de estudo nas universidades americanas. Marisa, Oi, gente, tudo bem? Jeff, eu queria que você falasse um pouquinho de uma pergunta que chega muito para mim, se é possível no OPP aceitar alunos no Gap Year. legal. Então, a gente falou aqui que o processo de candidatura está aberto para alunos que estão terminando o ensino médio, e aí tanto pode ser o técnico quanto o ensino médio, né, regular, em 2025 ou em 2026. Então, os alunos que terminarem o ensino em 2026, eles vão estar no terceiro ano durante o tempo em que estiver participando no programa Oportunidades Acadêmicas. Já os alunos que terminarem agora, em 2025, o programa de Oportunidades Acadêmicas, eles vão estar no Gap Year, né? Aqueles alunos que terminarem agora em 2025, em 2026 eles já vão ter terminado o ensino médio e não vão ter iniciado ainda a faculdade. Então eles vão estar justamente nessa faixa do Gap Year. Então sim, a gente aceita alunos que estão no Gap Year desde que seja o primeiro Gap Year deles, tá? A divulgação dos resultados ao longo do processo seletivo, ela é feita por e-mail. A gente costuma fazer assim, a gente divulga por e-mail os resultados individuais de cada um de vocês. Então, fica atento sempre ao e-mail, ali acompanhando, mas a gente divulga que a gente mandou o e-mail pelas redes sociais. Então, o ideal é que você esteja sempre ligado nas redes sociais, viu lá que saiu o resultado da primeira fase, saiu o resultado da segunda fase, vai no seu e-mail e verifica se você recebeu o e-mail certinho. Todos os que participam no processo seletivo e que preencheram o formulário corretamente, oferecendo as informações que a gente precisa, como, por exemplo, o endereço de e-mail, eles vão receber uma resposta positiva ou negativa sobre a sua participação em cada uma das etapas do programa, em cada uma das fases que a gente já apresentou aqui. Beleza? Respondido o Vitor Hugo. Deixa eu ver aqui outra pergunta do Diego. A instituição que você se formou influencia no processo, se é o processo seletivo para o programa Oportunidades Acadêmicas? A princípio, eu digo que não. Por quê? Porque não é um critério
que vai determinar se você vai ser admitido ou não. Você pode ser aluno de escola pública, de escola particular, como a Cris colocou, né? Você pode ser aluno de Instituto Federal, você pode ser aluno de escolas técnicas, isso não é um problema, tá? O que a gente precisa é que você esteja se formando no ensino médio, né, ou técnico, em 2025 ou em 2026. Esse é o principal critério em relação a determinar se você vai conseguir participar do programa ou não, tá? Nesse quesito aí, com relação à instituição, com relação ao ensino médio, etc. Mais alguma dúvida, gente, que vocês tenham que a gente possa te ajudar agora? Lembrando que a gente vai estar disponível sempre nas redes sociais, no e-mail também do programa Oportunidades Acadêmicas que você vê aqui na tela e que você pode sempre entrar em contato com a gente sempre que é necessário. Mais alguma pergunta, Elisa, Cris, Ana, que vocês lembrem que as pessoas costumam trazer para a gente acaba tendo essa questão? Eu Acho que acho que uma das coisas que as pessoas sempre têm muita dúvida é a questão do inglês. Como eles vão ser avaliados, se eles precisam ter algum tipo de teste já previamente ou não, né? Acho que a questão do inglês, às vezes, realmente assim, às vezes assusta, você acha que talvez não tem inglês suficiente, e aí não se inscreva, né? Nosso conselho é que você se inscreva e deixe que a gente faça essa avaliação do seu inglês. Exato. É muito comum realmente isso. Ah, eu preciso fazer uma prova internacional para poder aparecer. Não. A ideia é justamente que a gente entende que você não tem condições de pagar por essa prova. Então a gente não vai cobrar essa prova de você, né? É até interessante falar sobre isso também, Cris, que os documentos, né, enfatizar novamente, os documentos eles não precisam estar em inglês, eles não precisam ser traduzidos. A gente não vai cobrar as coisas de você que, na verdade, a gente não espera que vocês entreguem, né, pra gente. Então, é interessante que você procure, sim, verificar as informações que estão no formulário e seguir o processo, né, do formulário, tá? Lembrando que esse programa que nós estamos abrindo agora é a modalidade de graduação, ou seja, alunos que estão terminando o ensino médio e que querem entrar ou ingressar na faculdade, né, que são calouros, que é a primeira vez que eles estão indo para a universidade. Então é para isso que esse programa, essa modalidade está abrindo e é com esse público que a gente vai trabalhar, tá? Se você já fez uma graduação, se você está interessado em mestrado, em doutorado, essa etapa, esse processo seletivo não é para você. E o processo seletivo para o programa da modalidade que cuida dos alunos que já estão nessa etapa, que já querem buscar um mestrado ou um doutorado, ele vai abrir ainda e costuma ser em dezembro ou em janeiro, depende, né, só do programa. Então fica atento nas nossas redes sociais para entender, né, quando que a candidatura para os programas de mestrado e doutorado vão estar abertas e disponíveis para que os alunos possam começar aí a pleitear essas vagas, essas oportunidades também. No nosso caso, o que nós estamos lançando hoje é o programa para modalidade de graduação para os alunos que concluem o ensino médio agora, em 2025 ou em 2026. As bolsas de estudo podem chegar a 100%? Sim. As bolsas de estudo, todos os alunos que a gente mostrou aqui hoje, né, que a gente comentou sobre eles, são alunos que estão estudando nas suas universidades com bolsa 100%. Eles não tiveram que pagar absolutamente nada para, seja realizar o processo de candidatura, seja chegar na universidade nos Estados Unidos, seja estar hoje nas universidades vivendo e estudando. E quando a gente fala, né, eu gosto de deixar isso bem claro, né? Estudar e viver. Então, para você estudar, você tem todos os custos inerentes, né, à disponibilidade das universidades, aquilo que as universidades precisam cobrar para o seu próprio funcionamento. E quando a gente fala de viver, aí eu falo não só de alimentação, né, um dormitório, mas tudo que você imaginar. Do desodorante ao vestuário, ao lanche no McDonald's, ao cinema no final de semana, qualquer recurso que você precise
para viver e estudar naquele lugar durante o período de duração do curso que está sendo financiado pela universidade. Vocês querem ver mais vídeos de alunos? Eu tenho aqui mais alguns vídeos de alunos do ano anterior, né, que eles também participaram do programa Oportunidades Acadêmicas, no caso, em 2000 e deixa eu fazer as contas rapidinho, 24, 23, em 2022, se não falha a memória, participaram do programa e foram estudar em 2023 nas universidades americanas. Vamos ver se eu acertei. Eles devem comentar sobre isso também. Vamos ver aqui. Oi, gente, eu sou a Rita, eu sou de Recife, Pernambuco e eu participei do programa Oportunidades Acadêmicas no ano de 2022. Hoje eu tô aqui na frente do meu lugar preferido no campus, que é o Lake. A visão é maravilhosa quando anoitece, todas as fontezinhas ficam roxas, bem Purple Pride. E hoje eu estudo jornalismo na Universidade de Northwestern. Maria Rita, né, em Northwestern, ela que veio de Recife, né? Ela vendia brigadeiro na escola para poder ter um dinheiro para fazer alguma coisa, né? Enfim, e hoje está estudando jornalismo com 100% de bolsa lá em Northwestern. Olá, meu nome é Paulo Maraz, eu sou de Belo Horizonte, Minas Gerais. Meu nome é Clara, eu sou de Bagé, no Rio Grande do Sul. E nós somos advisees do programa Oportunidades Acadêmicas em 2022. E hoje eu estudo aqui em Yale University. E eu estudo em Amherst College. E o programa Oportunidades Acadêmicas ofereceu todo o suporte que nós precisamos durante o processo de candidatura. E além do suporte financeiro, Além do suporte financeiro, nós tivemos todo um apoio de profissionais especializados no processo de candidatura para revisão de essays, preenchimento de formulários, mas eu acredito que o principal tenha sido uma comunidade incrível de pessoas que a gente mantém contato até hoje. E que Então, eu acho que é serve muito como importante. um suporte em senso de comunidade para você que está se preparando para se candidatar para universidades aqui nos Estados Unidos. É isso. Até logo. Até lá. É legal que a Carol comentou exatamente a mesma coisa, né? E eu acho muito legal esse vídeo especificamente porque mostra, né, o Paulo em Yale, a Maria Clara em Amherst, né? E eles que fizeram amizade dentro do programa ainda, né, em contato enquanto já estão lá. Então isso também é muito legal, muito bacana de ver. Falando um pouco sobre as minhas experiências do programa Oportunidades Acadêmicas, eu diria que, enquanto uma jovem de escola pública, estar no programa Oportunidades Acadêmicas foi realmente uma das chaves, uma das peças principais que me levou justamente a estar numa das universidades mais renovadas do mundo, que é justamente Stanford. Eu acredito que sem o APP eu dificilmente estaria aqui atualmente, e eu acredito que, para muito além dos recursos que Oportunidades Acadêmicas te conecta, as pessoas que o compõem também são essenciais. Então, o OPP ele tem a sorte imensa de ter um time muito bem capacitado de coordenadores, um time muito brilhante, incrível, de orientadores também, que levam em consideração o seu perfil de uma forma holística. Então, leva em consideração todas as suas qualidades, o que você tem de melhor para apresentar para as universidades americanas, o que realmente te interessa, as suas paixões. E eu acredito que foi por esse motivo que eu consegui dar um brilho a mais na minha candidatura, de certa forma. Sem o OPP, eu dificilmente conseguiria alcançar tudo isso. E para além disso, para além de ser um programa muito incrível que te conecta aí com esses recursos incríveis, com essas pessoas maravilhosas, também é um espaço onde eu encontrei comunidade, com outros jovens que vêm de, enfim, backgrounds, de cenários muito parecidos com os meus e que também sonham grande. Então, pela Oportunidades Acadêmicas, eu consegui me conectar com pessoas muito incríveis e realmente ter uma rede de suporte que vai desde suporte, enfim, emocional até o suporte, enfim, acadêmico, profissional, que também é necessário para que tudo isso funcione de uma forma harmônica. Então é isso, se você tem a oportunidade de participar de oportunidades acadêmicas, não perca a chance. É uma chance muito única, enfim, de completamente transformar a sua vida como o PP transformou a minha. É isso, até mais. Muito legal, né, ver o testemunho do pessoal. Essa foi a Natalie. A Natalie, ela tá em Stanford atualmente.
também com bolsa 100%, né, com a bolsa que cobre até a bala que ela quiser comprar, como o Jonathan estava comentando aqui. Então, sim, esses alunos todos, eles conseguiram essas oportunidades com 100% de bolsa de estudo. Eles realmente não precisam se preocupar com absolutamente nada no quesito financeiro, né? Eles estão muito bem assessorados, né? Amparados quanto a todas essas questões que você pode imaginar que englobam essa questão que eu comentei antes, né? De viver nos Estados Unidos. Então, toda a questão de alimentação, moradia, saúde, né? Isso com certeza faz a diferença. Ó, gostei de ver aí, hein, Maria Eduarda? Vamos ver aí a sua candidatura. Estaremos de olho. Então é isso, pessoal. Eu gosto muito, né? O programa ele é muito querido por todos nós. Eu ia dizer que eu gosto muito do programa, mas é meio egoísta falar assim, né? Todos nós gostamos muito do programa, temos um carinho muito grande, né, pelo programa. Eu vi aqui o Rafael comentando, Maria Rita. Maria Rita foi advisee, né, do Rafael durante aquele tempo. Ela hoje está em Northwestern. O José também, não foi, Rafael? O José que está em Notre Dame, ele foi teu advisor também, não foi? A gente pegou aí, ó, Vamos, é. dois exemplos aí de alunos que foram orientados, né, pelo Rafael em anos diferentes, né, e que foram aprovados aí, que estão nos Estados Unidos. Então é muito bom ver, é muito gratificante ver o fruto aí dos nossos trabalhos, né, dos nossos esforços. E é isso, gente. Eu sou muito grato a vocês pelo interesse, por estarem aqui. Muito grato a toda a equipe da coordenação que trabalha, né, sem medir esforços para conseguir fazer com que esses alunos tenham a oportunidade de se candidatar e chegar, né, nos Estados Unidos, de fato, com as bolsas integrais. Muito obrigado a todos vocês. Muito obrigado a toda a equipe de orientadores, né? Todos os anos a gente tem ali cerca de 30 orientadores que trabalham arduamente com cada um dos alunos para conseguir fazer com que os alunos coloquem, né, o brilho a mais que a Nathalie estava comentando. Então é bem legal ver isso. Quem passar no processo começa a estudar mais ou menos quando? Então a ideia é um ano de processo de candidatura. Esse ano seria agora, né, em 2026. A gente começa o processo seletivo agora, mas o programa ele deve começar de fato ali no finalzinho de fevereiro, no início de março. No decorrer do ano, né, de 2026, a gente vai trabalhar junto entre março e dezembro. A gente faz todo o processo de candidatura, orientação, preparação, provas, tudo que é necessário para o processo de candidatura. E os resultados, eles costumam começar a sair no próprio mês de dezembro e eles saem até meados ali de março, que é quando você já deve ter todas as respostas para poder começar os estudos na universidade em agosto, que é quando começa ali o fall term, né? Então seria para começar as aulas em agosto do ano de 2027. Por isso que você viu, né, os vídeos ali do pessoal que trabalhou com a gente, né, que foi orientado no decorrer do ano de 2024 e foi aprovado para começar as aulas agora em 2025. E antes disso, a gente pegou ali uns vídeos, né, que já estavam por aqui, os vídeos dos alunos que trabalharam com a gente em 2022 e que iniciaram seus estudos em 2023 nas universidades. Tá? Então é sempre assim, o ano de candidatura para começar a estudar no ano seguinte. Pessoal, eu acho que a gente pode encerrar por aqui. Foi um prazer, né? Sempre um prazer estar com essas pessoas que tanto nos apoiam. E também é sempre um prazer falar sobre esse programa que é tão querido aos nossos corações. A gente espera que essas dicas que a gente passou aqui hoje sejam realmente úteis para vocês. E qualquer dúvida que vocês tenham, não hesitem em nos contactar, né? Saibam que as dificuldades que vocês têm, né, em saber se o critério está sendo cumprido ou não, isso não vai afetar, né, a sua candidatura. Se inscreva. Não deixa isso te impedir, tá bom? Se inscreve para participar e deixa que a gente vai avaliar você e avaliar tudo aquilo que você trouxe para a gente quanto informação
para tomar a melhor decisão e poder te ajudar a fazer o processo de candidatura. Lembrando que, né, o Education USA não trabalha apenas com o programa Oportunidades Acadêmicas, a gente tem outras formas de ajudar os alunos, né? Então, muitas das vezes a gente pode acabar identificando você através do processo seletivo do programa Oportunidades Acadêmicas e direcionando você para outras oportunidades. Então, mais um motivo para você não deixar de fazer a sua inscrição, tá bom? Mais algum comentário, pessoal? Encerramos por aqui, então. Gente, muito obrigado. Um prazer enorme. Um abraço e nos vemos por aí. Espero que em janeiro para as entrevistas. Saudações, um abraço e até mais. Tchau, tchau.